Algumas doenças dos recém-nascidos são silenciosas, então para isso existem alguns exames que são realizados na primeira semana de vida. Então hoje a gente vai conversar com o pediatra Diego Sarquis e a gente vai conversar a respeito desses exames. Ei, doutor Diego, seja bem-vindo de volta e vamos começar falando sobre a importância desses exames. Qual que é a importância de fazer essa série de exames logo no comecinho de vida do bebê? Como você mesmo disse, muitas doenças do recém-nascido são silenciosas. Então a importância desses exames é que nós temos que tentar descobrir essas doenças antes que elas se manifestem. E o diagnóstico precoce propicia um tratamento também precoce. E com isso a gente pode ter menos repercussões dessas doenças ao longo da vida. Então, daí a importância de fazer esses testes, já que são doenças silenciosas e muitas delas doenças graves, e que a gente tem a chance de diagnosticar no início e assim estabelecer o tratamento adequado. Mas também vale a pena falar que esses testes são de investigação. Esses testes que nós vamos falar são os testes de triagem neonatal e é um teste de investigação. O que isso quer dizer? Que eles não confirmam as doenças. Eles mostram para a equipe de saúde que a criança tem uma chance maior de ter determinadas doenças. E com isso nós vamos solicitar exames para confirmar essa suspeita, e iniciar o tratamento se for necessário. Eles não detectam a doença em si. Isso, eles detectam uma indícios, suspeita. Exatamente, eles dão indícios. Eles demonstram a suspeita de determinadas doenças e nós vamos confirmar depois com outros testes. E quais são esses exames? Os testes de triagem neonatal vão englobar 5 testes. É o teste do olhinho, o teste da orelhinha, o teste da linguinha, esse nem todos os hospitais fazem ainda. O teste do coraçãozinho e o teste do pezinho. Então são esses 5 exames que a gente considera os testes de triagem neonatal. Todos eles são feitos no próprio hospital ou a mãe precisa procurar laboratório ou algum outro lugar para fazer esses exames? Essa é uma dúvida muito frequente das mães, Às vezes as crianças junto com as mães recebem alta da maternidade e nem todos os exames foram feitos. É assim mesmo, não são todos que são realizados dentro da maternidade. Normalmente, isso é uma rotina que varia entre os hospitais, mas normalmente os testes do olhinho, da orelhinha, da linguinha, quando existia aquele hospital, e do coraçãozinho, são realizados dentro da maternidade onde o bebê nasceu. Antes de ter alta, e não precisa retornar para fazer o exame, Não. Antes da alta não precisa retornar, a não ser que tenha alguma alteração e o profissional agende um novo exame para confirmar. Então, dos 5 testes que a gente falou, a gente só não comentou dentro do hospital o teste do pezinho, porque esse justamente é o que é feito fora da maternidade. O ideal então é que ele seja feito do 3º ao 7º dia de vida e esse sim vai precisar de um laboratório. A mãe vai ter que levar o seu bebê até um laboratório, pode ser do Serviço Único de Saúde, do SUS, ou então até alguns postos de saúde, algumas unidades básicas de saúde já realizam esse teste, tem que ver dentro da estrutura da cidade onde essa criança mora, ou então em laboratórios particulares também. De todos esses exames que você citou, como eles são realizados? Assim, existe algum exame invasivo? Porque às vezes a mãe fica um pouco ansiosa ou fica com medo porque não sabe se vai doer, se vai incomodar. Então, assim, como que são realizados esses exames? Dentro desses 5 exames, o único que é invasivo é o teste do pezinho, porque ele precisa da coleta do sangue do bebê. Isso também é interessante a gente falar, porque muitas das vezes o sangue não é coletado necessariamente do pé. O teste do pezinho nem sempre é feito no pezinho. Isso. A coleta de sangue não necessariamente é no pezinho, pode ser na mãozinha ou onde tiver uma veia de fácil acesso. Então, o teste do pezinho, por necessitar do sangue, a gente então vai ter que espetar ali o bebê com alguma agulha para poder coletar o sangue. E é dessa forma que ele é feito, Faz uma picadinha com uma agulha no pé para poder coletar o sangue, ou então vai pegar uma veia do bebê para poder coletar o sangue igual de adulto, quando a gente coleta sangue mesmo nos laboratórios. Esse é um exame invasivo e é dessa forma que é feito. Os outros testes não são invasivos. Por exemplo, o teste do olhinho, como que ele é feito? O médico tem um equipamento, chama oftalmoscópio, ele vai jogar uma luzinha
no olho do bebê, né? Ele vai ficar distante, joga uma luzinha no olho do bebê e vai ver que cor que vai ficar o olho do bebê. Então o que a gente quer é que o olho fique vermelho, igual quando a gente tira foto e sai com o olho vermelho. Isso está mostrando o reflexo da retina do bebê. Quando isso acontece, é porque o teste está normal, né? Mas então é só uma luzinha que é jogada ao bebê. Os testes da linguinha e o teste da orelhinha, eles são realizados pelo fonoaudiólogo. Ele não é realizado pelo médico. E aí então a fonoaudióloga vai fazer alguns barulhos para poder ver como que o bebê vai reagir. Então também é mais na questão da sonoridade, não é nada invasivo, nada que vai machucar o bebê, né? O teste do coraçãozinho, a gente vê um negócio que chama oximetria. O que é isso? A gente vê a quantidade de oxigênio que tem no sangue do bebê. Isso que é a oximetria de pulso que a gente chama. Como que a gente vê isso? Machuca o bebê? Não, não machuca. A gente coloca um aparelhinho na mãozinha do bebê, é até macinho, é uma borrachinha que tem um sensor, né? A gente coloca na mãozinha do bebê, não aperta, não fura, não machuca. Até é um exame que o ideal é ser realizado com o bebê dormindo, então ele nem acorda. Um sustinho, né? Falar que vai fazer um examezinho no coraçãozinho. Isso, mas acaba que a gente não coloca nada diretamente no coração. A gente vai colocar uma borrachinha mesmo que tem um sensor na mãozinha, do lado direito do bebê, e na perninha, no pezinho dele, pode ser no direito ou no esquerdo, tanto faz. E aí a gente vai comparar então a quantidade de oxigênio que está chegando na parte de cima e na parte de baixo do corpo do bebê. Porque quem espalha esse oxigênio pelo corpo é o sangue pela força do coração. Então, vendo o oxigênio nas extremidades, na mãozinha e no pezinho, a gente vê se esse coração tem força suficiente para poder espalhar o sangue para todo o corpo do bebê. E esse do pezinho, você comentou que o médico olha o exame do olhinho, é o médico que faz. E o teste do pezinho, ele é realizado pelo médico ou algum outro tipo de especialista? Como é que é? Normalmente a coleta do sangue, né, para poder fazer o teste do pezinho é feita pela equipe de enfermagem. Ou enfermeiro ou técnico de enfermagem do laboratório onde vai ser coletado, né? Ah, sim. E aí dentro do laboratório vai contar também com a equipe de análises clínicas, né? Farmacêuticos, por exemplo, né? Se tiver alguma dúvida nesses laboratórios também tem um médico que pode ajudar na avaliação. Joia. Mas a coleta mesmo do bebê é feita pela equipe de enfermagem. Nesses exames, quais são as doenças que são procuradas, né? Quais são as doenças investigadas? Então, por exemplo, o teste do olhinho, né? A gente vai jogar aquela luzinha no bebê, o que a gente pode identificar? Lembrando que é sempre uma suspeita. Investigação. Né? Isso, Palavra é uma investigação. E o teste do olhinho, por exemplo, tem algumas crianças que nascem com catarata, que é a catarata congênita, então a gente vai conseguir suspeitar nesse teste. Algumas crianças nascem com tumores oculares, tem um que é muito comum dentro dos tumores, né? Porque os tumores oculares não são comuns, mas dentro dos tumores, o retinoblastoma é uma doença séria que deve ser diagnosticada, né? E a gente consegue suspeitar pelo teste do olhinho. Uma coisa que eu gosto sempre de falar para as mães a respeito do teste do olhinho é que é um teste que ele não demonstra se a criança enxerga ou não. Eu vou explicar para vocês o que acontece. Para a gente poder enxergar, a luz tem que passar do ambiente externo para o fundo do nosso olho e do fundo do olho para o cérebro. Esse teste ele vai ver só da parte externa até o fundo do olho, que é a retina. Entendi. Então se ele veio normal, quer dizer que essa parte está normal. Agora do fundo do olho lá para o cérebro, que é o final para a gente conseguir enxergar, esse teste não vê. Entendi. Isso a gente vai ter certeza com o acompanhamento da criança dentro do consultório, né? Olha, interessante saber isso. Isso é uma coisa interessante mesmo das famílias saberem, né? Mas, dentro da sua pergunta, as doenças que a gente mais pode identificar, suspeitar, seriam essas com o teste do olhinho. O teste da orelhinha já vai ser para identificar mesmo prováveis déficits auditivos na criança, né? Por isso que ele é realizado, que a criança pode ter alguma deficiência para poder escutar. E aí já dá para fazer essa triagem com o teste da orelhinha. O teste da linguinha, ele é feito para poder ver aquele freio, né? Tem algumas crianças que têm o freio da língua, o freno lingual, muito desenvolvido. Isso pode prejudicar, por exemplo, a amamentação. Olha, isso aí, imaginei que era só a fala. Não, Assim. A fala também pode ser prejudicada por esse freio aumentado, né? Mas a principal recomendação para poder até mesmo fazer procedimentos para tratar esse freno aumentado é o déficit na amamentação.
Aqui no Brasil existe um score, ou seja, uma soma de pontuações que, independente da amamentação, ele indica se é necessário fazer a frenectomia, que é cortar esse freiozinho da língua para o bebê ficar mais confortável no seu dia a dia, ou não. Então existe essa pontuação, um estudo brasileiro. Mas a grande orientação mesmo para o tratamento do freno lingual é a deficiência na amamentação da criança. Mas o teste da linguinha então procura isso. A criança tem um freio alterado, o freio da língua alterado, esse é o objetivo. O teste do coraçãozinho, ele já vai tentar identificar diversas patologias, ou seja, diversas doenças do coração que pode prejudicar o dia a dia do bebê. Então são diversas mesmo. Tem a comunicação interatrial, comunicação interventricular, que são pequenos furinhos que tem lá dentro do coração que a gente já consegue suspeitar com esse teste do coraçãozinho, né? Tem alterações mais graves que o teste do coraçãozinho também vem alterado, como por exemplo tetralogia de Fallot, transposição de grandes vasos. Só que essas doenças são tão graves que até mesmo antes do teste do coraçãozinho elas já vão ser identificadas. No próprio ultrassom obstétrico dá para identificar, mas o teste do coraçãozinho também vem alterado quando elas estão presentes no bebê. O teste do pezinho disponibilizado pelo SUS, ele vem então a 6 doenças, né? Que tem os nomes um pouco complicados, que é a fenilcetonúria, anemia falciforme, fibrose cística, deficiência de biotinidase, a hiperplasia adrenal congênita e o hipotiroidismo congênito. E o teste do pezinho feito no laboratório vai conseguir ver outras doenças além dessas 6. Então, se a família puder pagar, a gente orienta que seja feito mesmo no particular. Mas o do SUS tem uma qualidade muito boa e quem for fazer pelo SUS também pode confiar, pode confiar na qualidade do exame para poder investigar essas 6 doenças. Diego, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite de estar aqui mais uma vez, é um prazer estar tentando ajudar com a popularização do conhecimento, que a informação ela é o primeiro passo para a gente poder cuidar melhor das nossas crianças. Né? É importante ressaltar então, pessoal, que todos esses exames eles são feitos com o objetivo de investigar a possibilidade de algumas doenças. Então eles não são para constatar e nem para detectar, é só investigação. Se vocês tiverem algumas outras dúvidas, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversar com o Dr. Diego e ele vai responder pra gente. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal que a gente tá cheio de conteúdo bacana pra passar pra você. É isso aí, até a próxima semana.